Então vamos lá, iniciando nossa aula 9 aqui, nossa agenda. Então, os nossos minutos de resenha já foram. Vamos dar uma recapitulada aqui no conteúdo da aula passada rapidinho. O case do Gustavo e do Nico aqui, eu comentei um pouco também lá no grupo, mas foi bem por alto, né? Quem estava aqui na aula passada viu o Gustavo comentando de um caso real que eles tiveram aí lá na Arcelor umas 2 semanas atrás, que ele teve que ser acionado lá fora do horário, então é até legal ele mostrar pra gente aí o que que foi. E o do Nick, a pergunta que ele fez lá com relação à disponibilidade de estoque na ordem de manutenção, eu pedi pra ele criar uma ordem aqui pra gente dar uma olhada em como que tá configurado o cenário aqui, porque assim, a mesma tela de checagem de estoque que existe lá em SD que eu mostrei no exemplo, tem em PM também, mas a gente tem que ver se o comportamento vai ser o mesmo, tá? Então eu pedi para ele criar uma ordem pra gente trocar uma ideia a respeito disso aqui também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois itens. Eu não coloquei tempo aqui porque eu não sei o tempo que vai gastar, então fiquem à vontade, né? Como eu sempre digo para vocês aqui, uma das vantagens que a gente tem é não ter que ficar medindo o tempo muito na base da ampulheta, né? Porque senão a gente acaba perdendo muitas coisas úteis, então o tempo que for necessário para a gente conversar sobre esses itens. As discussões iniciais sobre o business case, que eu comentei com vocês na aula passada também, sobre a ideia de a gente montar uma empresa nossa aqui, né? Uma empresa fictícia, obviamente, para a gente poder fazer alguns exercícios um pouco mais direcionados, né? Dá um belo de um trabalho para fazer isso, mas por enquanto a nossa conversa, assim, para fazer a configuração como um todo, principalmente por causa das coisas de FIMM, porque a gente vai ter que criar a empresa, centro, o plano de contas, o mínimo de FI ali para conseguir fazer alguma coisa rodar, algumas contas contábeis e de FI eu não manjo nada. E não tem ninguém aqui também que conheça muita coisa de FI, então eu vou ver se isso vai virar. Mas por enquanto, a ideia aqui é só discutir o business case, é olhar para a empresa por enquanto. Discutir o que, que é essa empresa fictícia, como é que vai ser o comportamento dela, vou mostrar para vocês o que eu já rabisquei aqui, para vocês poderem opinar aí. E aí depois sobre como fazer e tal, a gente discute um pouco mais para frente. Mas a ideia é que a gente tenha uma empresa para fazer algo parecido com o CIEC que acontece lá nas academias, né? Oficiais da SAP. O CIEC é uma semana que tem no final das semanas da academia lá, onde eles colocam em prática aquilo que eles viram na teoria ali no conteúdo do curso. E eles fazem tipo um laboratório, fazem juntos ali algumas coisas num ambiente simulado. Então a ideia é a gente fazer algo parecido com isso, tá? E no final aqui nós vamos falar sobre navegação em tabelas, é o que é um conteúdo extremamente importante para qualquer funcional, tá? Então esse aqui a gente vai precisar ter bastante calma. Se esses outros itens esticarem muito aqui, a gente joga para a próxima aula. Provavelmente vamos gastar mais de uma aula para falar sobre esse assunto de tabelas e tal, mas vamos dar uma navegada legal nessa AP, ver exemplos reais de como que isso aqui vai nos ajudar no dia a dia, tá? Tanto vocês enquanto área de negócio, quanto vocês enquanto funcionais, tá? Então a gente vai conversar com bastante calma sobre isso aqui. Tabela é algo bastante útil. Relatórios, né, as queries da vida, as transações de exibição de tabela aí, boa e velha SE16N ou SE16 para quem é mais raiz. Enfim, a gente vai conversar com bastante calma sobre isso aqui. Beleza? Então vamos lá, começando com você, Gu. Você quer comentar aí o caso lá? Eu não sei se se você conseguiu, se você consegue mostrar aí como é que você vai querer Sim, fazer, mas eu fica à vontade. vou compartilhar aqui, estou no computador da empresa, Beleza, já abri as telas aqui. legal. É assim, né, para os graduados, não é algo assim muito complexo, só que quando acontece, até a gente descobrir o que está pegando, se torna um grande problema, né? Então, vou mostrar aqui o que, que aconteceu, o que, que foi levantado como solução, até mesmo manual, que foi onde eu tive que intervir, e Uhum, depois o que, que foi colocado como melhoria no programa para evitar esse erro, só que acabou que ontem eu descobri uma outra falha que uhum, também levou esse erro, mas que no momento lá, no contexto da situação, a gente estava olhando só para um lugar e focou naquilo e tinha outra coisa também que a gente tinha que ter se tentado. E ontem eu recebi um comunicado de uma transportadora nossa sobre uma falha, e aí acabou que eu vi que tem um outro erro também, o qual eu já vou ter até que abrir um incidente para eles fazerem a correção. uhum. Vou compartilhar aqui. Ou seja, vamos ver, trocando em miúdos, né, o que você falou, você vai tentar separar entre a solução
paliativa ali para resolver o momento ali na hora e a solução definitiva, que seria a É, definitiva, que na verdade vocês já viram que não foi tão definitivo assim, é, né? O que não foi também é tão bem comum de definitivo. acontecer. Mas a E nós, princípio vamos separar em duas caixinhas, né? nós tratamos só uma parte do problema. Uhum, tranquilo. Mas quando foi tratado ali, né, a ideia é que aquilo ali fosse evitasse que o problema voltasse a acontecer. Isso também é um E, comportamento bastante comum, né? A gente ter coisas que na vida da gente é assim, né? Mas no é, universo SAP isso acontece o tempo todo, que é tratar a situação ali, tratar a dor, né? Resolver a dor de cabeça ali no momento e depois tentar evitar que a cabeça volte a doer de novo, né, no futuro. é. Então vamos lá, vocês estão vendo aí já, né? Sim. O que acontece? A gente, na mineração, a gente tem a expedição de minério. A cada carreta, a gente não tem a emissão de uma nota fiscal. Eu vou contextualizar para vocês poderem entender, para quem não conhece. A Eu ia gente perguntar como é que tem, funciona a mineração? Mala. a Na gente logística. tem a gente tem a emissão de tickets de balança, né, que acompanha a carreta na transferência ali do minério, seja para o cliente ou para o terminal ferroviário. Aqui no caso a gente está falando de terminal ferroviário. Tá? Então, as transações aqui de relatório que eu estou mostrando e a transação para expedição com o ticket, elas são Z, tá? Então, você tem lá um caminhãozinho saindo toda hora com o ticket de balança, Ô, Gu, e ao fim do expediente, que no nosso caso, ele tem fim por enquanto, que é às 23 horas, a equipe da balança, ela emite a nota fiscal para acobertar todos aqueles tickets que foram expedidos, emitidos ao longo do dia. Então, o que aconteceu nesse caso aqui? Peraí, Guti, deixa eu só fazer uma pergunta antes, desculpa, rapidinho. Sim, Só pra fechar um raciocínio, pra ficar claro pra todo mundo. Esse ticket, então, quando ele é emitido no final do dia, é um ticket por cliente, é isso? a nota fiscal Uma nota fiscal, desculpa. é De o todos os tickets. ticket é por carreta, independente da É, dizer a transportadora e do nota. cliente. Uhum, A nota, no fim do dia, ela tem duas premissas. Ela separa por destinatário e uhum, por transportadora. perfeito. Então, se eu tenho o mesmo destinatário, que é o Terminal Serra Azul, mas eu estou operando com mais de uma transportadora, vamos supor três, ele vai emitir três notas, Uhum, tá? perfeito. Gustavo, e vale também um outro comentário, que esse cenário, ele só é possível, isso é uma lei aqui de Minas Gerais, tá? A Nós galera saber, né? temos um Regime regime especial. especial Isso, aprovado pela Cefaz de Minas exatamente. que libera esse tipo de operação, Para né? que o Por caminhão tipo, circule, né? Só com o ticket de balança e não tipo, ser necessária a nota fiscal. Ô, Vocês isso. E Jorge, fazem aí, alguma coisa para fora, ô Gustavo? hã? ZSDD 24. não, é diferente. Peraí que eu vou comentar, que você me deixa o Gu responder a resposta do meu irmão, eu vou comentar. Vocês fazem alguma coisa para fora de Minas ou não? Não, não Porque aí faz. tem que ser uma nota por carreta, né? Quando é assim, não é? Inclusive, no ano passado, a gente fez uma pequena venda de 100 toneladas, equivalente a três carretas, para o Rio. E aí, na hora de faturar lá na balança o ticket não saiu. E aí o balanceiro, no automatismo, ficou doido, né? Falou, "Ah, cadê o ticket? Não imprimiu, não imprimiu." Aí até me acionaram no dia. Eu falei, não, saiu direto a nota, né? É Ele isso aí. gerou o faturamento direto de nota, mas por quê? Estava indo para fora do estado. Mas eu não sabia, na época, o motivo que tinha saído a nota. Depois que eu fui averiguar que era porque o regime especial ele é parametrizado só para saídas dentro do estado. Exato. Perfeito. Mas Ô Jorge, só um comentário rápido, esse negócio do regime especial é uma coisa que vai fazer sentido a gente começar a pensar, até já ventilaram alguma coisa a respeito disso, pessoal do fiscal, já ventilou alguma coisa a respeito disso por causa de magnetita e barita. Porque no nosso Uhum. caso, como o volume é muito pequeno para os outros produtos, né? Não faz sentido ter isso, porque não justifica. Agora, o ganho, quando você tem um volume muito grande de carretas, que é o que acontece com a magnetita principalmente, né? É que justifica ter essa história de regime especial, de ticket, emissão de uma nota Uhum. única, etc, etc. Porque poupa muito trabalho, principalmente do fiscal, de conferência e tal. Enfim, é Ainda uma mais grande. agora com as balanças novas lá, vai ter o Guardian, vai mexer com ticket também, então vai Então, é ficar isso bem aí. parecido com isso aí. É isso aí. É algo parecido com isso, eu acho. Eu não sei o quanto esse assunto já tá avançado, tô por fora dessa história aí, mas é bem Eles, parecido. tão- Mas só pra não. eles chamaram a gente lá, eles estão começando a desenhar o processo lá, como que vai ser o Guardian, e vai ter um outro software lá também para fazer o agendamento, que eu esqueci o nome.
Uhum. Beleza, só pra não sequestrar seu assunto aí, Gu, pode tocar, só queria aproveitar o tópico. Vamos lá. Então, né, esses tiques vão gerando esse relatório ao longo do expediente e no final do dia o cara vai lá, já tem um botão, né, tudo mais simples lá no monitor onde ele trabalha, né, vou até abrir aqui só para ilustrar, Uhum. né, que ele seleciona a balança que ele vai usar, entrada e saída, e aqui de fato ele escolhe o processo que ele quer trabalhar. Então aqui ele vem alimentando, né, com os dados, aqui lógico tem por trás ele pega o peso automático da balança. E aí o que aconteceu nesse caso aqui? No dia 11/12, o rapaz da balança me chamou e falou assim, ó, deu essa mensagem de erro aqui, estoque não movimentado, mas o ticket ele foi emitido com todas as informações. E nós estávamos, assim, lotado de carreta, e é na outra mina, lá em Monlevade. Lá nós temos um problema muito grande de espaço. Falei com ele o seguinte, ó, continua aí, se der essa mensagem de novo, aí você pode prosseguir que eu vou chamar o rapaz da TI aqui. Aí beleza, aí aconteceu 3 casos desses. Só que a gente não conhecia a situação ainda. Eu não imaginava o impacto que ia ter. Então ele chegou a emitir 3 tickets, bonitinho lá, aparentemente, né? Só que ele não movimentou o estoque por trás, ele não transferiu o estoque da mina para o terminal. Uhum. E qual que foi o erro? Problema. Na hora que ele foi faturar à noite, Não tinha ele, estoque. ele me falou, não, até que aí tudo bem. Só que aí ele foi me falar no outro dia, ó, a nota fiscal, ela saiu diferente, a quantidade saiu diferente do relatório que foi expedido. Uhum. A nota fiscal, ela saiu com esse 136634, só que no outro relatório, que é o que de fato ele contabiliza como expedição, que teve ticket bonitinho, Uhum. né? Aqui nós temos a numeração do ticket, ele contabilizou 128358. Uhum. Pronto, né? Ferrou. Aí já tinha um incidente aberto, a TI não conseguiu atender na terça à noite, que era um pré-feriado, né? Eles não tinham plantão, não tem, na verdade. Uhum. Eu falei, pronto, é quarta-feira, eu vou ter que acordar cedo, tratar isso antes da expedição começar, porque senão vai começar a embolar uma coisa na outra, né? E aí foi onde, de fato, eu tive que atuar. E aí, o que a gente, o cara, o SD tinha dado uma analisada e feito um teste e falou, Gustavo, a única chance para isso acontecer, do ticket ter saído, não movimentado estoque, não ter registrado aqui os números dos tickets, com data, código do material, mas ter um peso aqui, é quando ele, na emissão aqui, ele tem o peso da tara, que é o carregamento inicial, Uhum. igual à segunda pesagem. E lá na mina, nessa unidade, a gente ainda não tem a balança interligada ao SAP para puxar o peso manual. Então, ele digita o peso manualmente, Uhum. o que é errado. Mas já está sendo tratado, né? Tem uma demanda para automatizar isso. Uhum. Então, o cara ali, conversando, falando mal dos outros, escutando música, ele foi lá e digitou o peso, que era a pesagem final, igual o peso de tara. E Uhum. aí, o que tinha a regra Por no isso que o peso programa lá? bruto aí ficou em branco? Aí ficou tudo em branco, só que o peso bruto ficou em branco. E aí, qual que é o peso que sai lá no ticket? Porque ele viu que saiu um peso. Mas ele não viu se o peso era aquele mesmo que deu no display lá certinho, a conta certa. Uhum. O peso que sai lá é a regra do peso bruto cadastrado na tara padrão do caminhão,
menos aquela tara que tinha digitado. O que é errado, não quer dizer que é o líquido que ele pesou. Uhum. Então ele, né, deu essa navaiada lá, mas qual que seria o ponto que foi inclusive a melhoria que a gente implantou? Toda vez que o peso da tara e a pesagem final for zero e dessa mensagem não movimentou estoque, ele tem que ter um bloqueio para ele não faturar o ticket. Uhum. Né? Então foi isso que o ECD implantou, né? Ele colocou essa mensagem lá, essa parada lá, para barrar a emissão do ticket quando houver esse tipo de situação. Né? E aí, beleza, tratamos um lado. Só que tem uma outra situação. Não, deixa eu terminar aqui, né? Vamos deixar a outra para o final. Uhum. Aí o que eu tive que fazer? Né? Eu tive que a nota saiu contemplando todos os pesos líquidos que aparentemente estavam expedidos, mas o relatório de expedição, que está completo, com o nome de TIC, tudo bonitinho, que vai para a transportadora emitir o CTE, ele está faltando pesagem. Então, eu tive que ir lá na nota, cancelar a nota, cancelar a remessa, ir lá na OV, né, cancela a nota, para quem sabe o processo certinho, cancela a nota, aí o documento de faturamento ele estorna. Uhum. Por algum motivo, o documento de faturamento não estornou no mesmo momento aqui na J1BNFE. E aí eu falei, não, tranquilo, se tornar documento de faturamento, VF11, F11. Uhum. você vai lá, estorna o manual, tá de boa. Só que não estava estornando. Eu falei, pronto, ferrou. Não tinha jeito de eu reemitir, Não vai para pegar trás e nem lá, para frente. ir lá na remessa, dar outra saída, e não tinha jeito de eu estornar o faturamento. E a nota já estava constando na Cefaz como cancelada. Eu falei, fudeu, né? Travei no meio do negócio que não tem saída. Uhum. E aí fiquei nisso, cara, quebrando cabeça 1h30. Ele não tem condição. Aí chamei o cara, o BP da TI, que é responsável pela equipe de funcional. Uhum. Ele foi tentando me ajudar, só que basicamente o que ele me falou é as coisas que eu já sabia. Eu falei, nossa Uhum. Deus, que desgraça, né, para um feriado. Uhum. Aí, só que aqui ele tinha dado aquele log de erro, aquela bandeirinha, né, que ele aparece aqui Uhum. em alguma coluna. Sim. Eu falei, É na primeira. É onde tá a bandeirinha quadriculada ali. aqui, né? Isso. E no Ele deu quadradinho. uma bandeirinha do log de erros, que aí eu ia lá, olhava o erro, aqueles erros que a mensagem não significa nada, Aham. e fiquei doido, né? Que trem vai e volta na mesma coisa. Aí eu falei, vou tirar esse log de erro, né? Que aí fica um botão aqui, retirar log de erro, eliminar log de erro. Isso. Tirei a bandeirinha, fui lá na VF, se tornou. Falei, um aprendizado a mais, né? Uhum. Quando acontece essa situação, mesmo se você tiver com a bandeirinha de log erro na J1BNFE, tentar estornar o documento, ele não faz. Eu tirei, ele estornou, fui lá na remessa, estornei a remessa, né, ele volta com aquele saldo para o estoque, e aí fui mexer na OV manualmente, ajustei a quantidade e refiz o processo todo, né? Dei baixa saída na remessa de mercadoria, fiz o faturamento, gerou a nota fiscal, certinho, bonitinho. Então, assim, e aí ele foi lá, né, colocou essa trava no programa, para toda vez que tiver peso ditário igual a pesagem final, né, que seria o peso bruto ali com líquido, ele não deixar emitir o ticket, e aí ele não gera esse tipo de problema. Então, resolveu-se, né, isso pôde ser feito na segunda-feira, depois lá do feriado, 4 dias depois, mas aí eu já avisei a turma, né, falou, se acontecer, não prossegue, né, sai da transação, volta, refaz, porque aí nessa de refazer o cara às vezes concentra lá, né, e acaba fazendo cedo. Uhum. Então, isso é uma situação. A outra, né, que eu vou abrir o incidente aqui para a gente tratar, é a seguinte: quando a gente tem
uma ordem de carregamento que ficou pendente aqui, né? Ordem de carregamento, basicamente é só a pesagem da tara. Como se a carreta entrou, fez a tara, por algum motivo ela teve que sair. O caminhão deu defeito e tal, o Uhum, chefe dele chamou ele, a mulher vai ganhar neném, uhum, e aí o cara da balança ele esqueceu de cancelar essa ordem de carregamento, ela ficou aberta, e aí Padrão. no fim do dia ele foi faturar tudo. O programa ele considera ela e fatura a quantidade dela na nota. Só que ela, na verdade, ela não foi expedida, e lá no relatório de expedição, ela vai contabilizar um número menor do que a nota. Então, uhum. ou seja, é um pouco parecido, né, mas não é a mesma coisa, mas aí o que eu vou abrir, vou pontuar a falha e já vou sugerir a melhoria toda vez que a gente tiver uma ordem de carregamento em aberto, naquele dia, na hora de faturar, o SAP não pode pegar ela e faturar junto com os tickets, né? Tem que ter uma regra para ele poder faturar só aquilo que tem ticket emitido. Uhum. Perfeito. Então é isso. É isso. Legal, mano. Bom, primeiro, obrigado, Gu, pelo exemplo aí. Muito legal a gente trazer esse tipo de exemplo prático. Então, obrigado por compartilhar com a gente. E aí, eu queria fazer alguns comentários pra gente levar de aprendizado aqui e pra gente refletir um pouco. Primeira coisa, isso que você fez, vocês lembram? Deixa eu fazer um desenho aqui. E assim, né, complementando, foi algo que até foi falado, acho que na última aula, na penúltima, que você mesmo falou a experiência da gente como usuário leva a gente a identificar os erros e propor melhoria muito mais facilmente, né? Uhum, Quando você é um exato. usuário que ainda está caminhando ali, aprendendo, como um júnior, né, digamos assim, Uhum. naquelas transações, naquela rotina que você mexe, isso se torna um pouco mais difícil porque o funcional vai ter que quebrar muita cabeça, porque ele tem muito menos informações, né, e macetes. Sem dúvida. Era exatamente isso, era o que eu ia comentar aqui. Tem a ver com o que eu ia comentar aqui. Vocês estão vendo meu bonito desenho no Paint aqui? Ficou bom, hein? Esse é o símbolo da mais dois aí, forma da Da Olimpíada, né? Olimpíada? É mais ou menos isso. É, Mais um é Audi. eu não sei, é porque É, eu não sei desenhar, obviamente, dá pra ver, e não sei nem usar o Paint, então vai desse jeito aqui mesmo. Mas a ideia vocês vão pegar, o importante é vocês entenderem o conceito. Não se preocupa com o desenho, não. O que eu queria comentar é isso aqui, Gu, ó. Vocês lembram que eu falei com vocês que em alguma das aulas anteriores aí, que existe um limiar muito, é uma linha muito tênue entre o que a área de negócio faz e o funcional faz, da mesma forma que é muito tênue entre o que o funcional faz e o que o ABAP faz, certo? O funcional tá aqui, ó. Nossa, peraí. O funcional tá aqui, ó, tá? sim. A gente está aqui no meio. Isso aqui é a área de negócio. E não confundo com analista de negócio, né? Isso aqui é a área de negócio. É o Gustavo. Isso aqui é o Gustavo. Isso aqui é o funcional. É o cara lá de SD. E isso aqui é o ABAP. Certo? É. O que eu tô querendo dizer aqui? Essas interseções que existem aqui, ó, e aqui, elas podem ser maiores do que isso aqui que você está vendo ou menores, a depender de quem é a área de negócio e a depender de quem é o funcional. A depender do perfil do funcional, da forma como a pessoa encara aquilo ali, da questão de espírito de dono, etc, etc. Tanto aqui nessa interseção aqui, quanto nessa aqui. Né? Ela pode ser maior ou menor. No contexto lá do que eu falei com vocês, quando eu estava mais focando nisso aqui, exemplificando isso aqui, eu estava falando desse meio de campo aqui, que era entre o funcional e o ABAP, que é aquela história que eu falei do funcional mandar uma especificação cretina e o ABAP falar, cara, isso aqui não dá pra fazer desse jeito e tal, acho que vocês vão lembrar disso. É, cara, o ABAP pode pegar uma especificação mal feita de um funcional e querer seguir, mas tem algumas que é impossível ele seguir, ele não tem minimamente o que ele precisa. Nesse exemplo aqui. Pensando do lado de cá, o que está acontecendo é exatamente o Gu fazendo algo que, neste exemplo, poderia estar sendo feito pelo funcional. O funcional poderia ter quebrado a cabeça tentando resolver isso que você fez, porque é o que você falou da experiência. Se fosse um cara júnior na sua cadeira, o funcional não ia ter opção. O júnior ia ligar para ele e falar: me socorre. Eu não faço ideia de como resolver isso aqui.
ou talvez se você tivesse de férias, não tivesse uma outra pessoa, né, que pudesse ajudar fazendo o que você fez, e o funcional ia ter que se virar para achar uma solução. Enquanto ele não achasse, ele ia ficar lá conectado o feriado o dia inteiro tentando resolver, né? Ou seja, isso que você fez é algo que você já poderia estar fazendo na cadeira do funcional. É aí que eu tô querendo chegar, entendeu? É algo que está nessa interseção aqui, ó. Porque é resolver um problema já num nível mais hard, vamos dizer assim, né? Já é um negócio que não acontece todo dia e não está escrito em lugar nenhum que fazer isso tudo que você fez é papel da área de negócio e não papel do funcional. Mas também não está escrito o contrário, que é Sim. papel do funcional. Entende o problema? Por isso que eu digo que existe essa interseção aqui. Então, é o que acontece o tempo todo, né, entre a área de negócio e TI, é, principalmente no ambiente SAP. Então, quando você está discutindo esse tipo de coisa, essa linha aqui, como eu disse, ela pode ser maior para cá ou maior para cá. O analista, a área de negócio pode fazer algo muito mais dentro da parte funcional. O Wesley, por exemplo, é um cara que sabe mexer em várias coisas de S-Pro, de customizing, ou seja, ele está aumentando esse espaço aqui para dentro do que seria o papel de um funcional. Então, conforme você vai ganhando espaço, você vai ganhando experiência, você vai essa linha aqui vai andando cada vez mais para cá, ó, o que é bom por um ponto e ruim por outro, né? O ruim é que você se sobrecarrega em muitos casos, mas o bom é que você está subindo de nível, né? Você está fazendo com que a sua importância para a empresa seja cada vez maior, né? Você está aumentando o seu espaço de atuação aqui junto ao funcional, porque isso aqui é uma parceria, né? Isso aqui é um negócio que tem que ser feito sempre a quatro É, mãos. Então, bem legal você trazer esse exemplo, porque ilustra isso aqui que eu tentei comentar com vocês em aulas anteriores. Faz sentido? Sim, senhor. muito bom o símbolo da áudio aí, exemplo. Bacana. Mas você concorda comigo, Gu? Porque se você joga isso aqui na mão o pepino na mão do funcional, o cara ia ter que se virar pra sair do outro lado, né? Você ia falar, tô com esse problema aqui, se vira e me dá a solução, né? Você poderia ter feito isso. Lavo minhas mãos, o problema é É, seu. É um con- problema do SAP, né? concordo, e é o objetivo meu a cada dia entender mais o que acontece por trás, quais são as regras que existem nos programas que eu uso, das transações que eu uso no dia a dia. Uhum, uhum. Justamente para isso, para não passar aperto. E se passar, resolver com mais facilidade. Justo. Então, esse tipo de situação aí é legal acontecer porque traz maturidade, né? É aprendizado, obviamente, vai fazendo com que É, você conquiste mais bagagem, né? Então é ruim, porque, tipo, putz, sacrifiquei meu feriado e tal, poderia não ser no feriado, pelo menos, né? Mas mesmo que fosse num dia normal, digamos assim, você teria provavelmente resolvido da mesma forma. Talvez com uma atuação um pouco mais próxima do funcional, talvez vocês tivessem gasto um pouco menos de tempo, porque, por exemplo, essa questão que você falou do log, ele poderia ter ajudado você a identificar ali na Jatão BNFE, né? Então poderia ter salvo um pouco do seu tempo se tivesse sido feito ali a quatro mãos, aquela história de duas cabeças pensar melhor do que uma, né? Poderia ter ajudado, é, mas é um negócio que você nunca mais vai esquecer, é. aprendendo na dor ali, né? E uma coisa também, a gente não pode deixar ser omisso nas situações que acontecem. Isso aí já funciona aqui na empresa há mais ou menos 14 anos que roda assim. Uhum. Então, ou seja, será que nesses 14 anos ninguém errou em nenhum momento? Pode Aham. ser que sim, pode ser que sempre passaram balanceiros 100%. Mas pode ser que aconteceu, mas o cara que está lá responsável por avaliar esse processo, não vou abrir incidente, não. Só foi Exatamente. agora, né? Não vou propor essa melhoria, não. Uhum. Então, Perfeito. assim, depois de 14 anos, né, aconteceu comigo, eu fui lá, vou abrir, vamos corrigir, para isso aí não acontecer. Pode acontecer outros erros, mas isso aí não vai acontecer mais. Então, ele nunca pode deixar passar essas oportunidades de trazer melhoria, né, porque é da nossa área. Não pode ter preguiça de abrir uma demanda, abrir um incidente para Perfeito. resolver as coisas. Perfeito, Gu. Falo isso com a galera o tempo todo também. Porque se alguém tivesse feito isso no passado durante esses 14 anos, você não teria sofrido a consequência disso, né? Se alguém tivesse tratado essa melhoria, você não teria que ter trabalhado no seu feriado. É, Ambiente SAP é melhoria contínua, não tem jeito. Você sempre tem que ter essa cabeça, é o que a gente fala de cabeça de dono, né? Se você for o dono, se sentir realmente o dono daquilo ali, você vai querer resolver para nunca mais acontecer, porque você sabe que o que você está fazendo hoje vai salvar tempo de alguém amanhã, vai salvar o aperto de alguém amanhã, entendeu? Ou de alguém, né? Então, e assim,
eu vejo que muita gente, cara, tem às vezes preguiça de fazer isso, porque você vai demandar um tempo seu ali de análise junto com o funcional, Uhum, e o cara precisa de você precisa dele. uhum. E depois você vai ter que fazer um ciclozinho de teste lá que vai te demandar tempo. Então a turma foge desses negócios, viu? Pode mesmo. Isso é muito comum de acontecer. Essa é a realidade. Dá trabalho mesmo. Realmente tem que ser feito tem que ser feito. Não necessariamente tem que ser feito, mas ajuda muito se for feito a quatro mãos e tal. Mas dá preguiça. Na verdade é que dá preguiça mesmo. E só para fechar, né? No nosso caso aqui, especificamente da nossa unidade, tudo isso é oportunidade no seguinte sentido. Hoje a gente faz expedição do volume X de minério. Daqui a um ano nós vamos fazer 3x. Uhum, Então isso tudo se intensifica, né? Então sim. tudo que eu estou tendo oportunidade, eu, né, e a colega que eu tenho aqui que conhece muito também, que a gente está tendo oportunidade de enxergar e melhorar, nós já estamos fazendo desde agora para poder chegar no 3x lá num cenário muito mais confortável, mais correto, né, para a coisa fluir melhor. Perfeito. Perfeito. Isso aí, Gu. Você tá dando pra um bom funcional, cara. Muito bom. Só Já. se ele for você. Muito bem, muito bem. Nicão, quer falar da sua ordem aí? Na verdade, eu trouxe um problema para vocês aí, né? Para Vamos você, lá. no caso. Não, que você falou o seu case da semana passada, sobre o pessoal lá acho que de fora do país aí, que foi pedir um X de material e no estoque só tinha um Y, né? Uhum, E aí você criou um campo lá onde já dava para ver automaticamente o que o cara pediu se tinha aquela quantidade de estoque. Aí eu entrei no caso eu lembrei das minhas horas de manutenção. Vamos supor, tem uma manutenção que eu preciso de 20 baterias. E aí toda vez eu tenho que entrar naquele código da bateria, ir lá no MMBA, vendo estoque, onde é que tem, se tem e tal, né? uhum. Aí eu queria ver se às vezes lá na aba componentes, direto no SAP, da ordem mesmo, se tivesse já colocar um campo. Na hora que eu colocasse o número do equipamento, né, o serial dele, Uhum, se já me desse a quantidade para eu saber se eu tenho ali ou não como fazer aquela ordem, né? Se eu tenho como pedir aquele X de baterias que eu preciso ou não. uhum. Então, eu não Perfeito. sei se tem como. Aí eu criei uma ordem aqui, se eu te passei no chat aí, não sei se você quer dar uma entrada nela e Bora, vamos lá. ver. Deixa eu só fazer um comentário do seu comentário antes, uma correção do seu comentário. Não é que eu criei um campo lá, tá? Aquilo é Não, é só standard. para. Uhum. Aquele campo que eu mostrei lá de completed, é, de. Você Eu fez esqueci a palavra. visualizar na tela, então. Na verdade é o seguinte, a gente fez um ajuste na configuração da categoria do item de remessa, lá no caso de remessa não, do item de remessa da ordem de venda lá, para que a checagem de estoque fosse ativada. O problema é que ali a checagem de estoque estava sendo bypassada, ela estava sendo ignorada. Então, se ela estava querendo fazer uma venda ali de 40 toneladas e eu tinha 30 em estoque, ele não estava fazendo a checagem, estava mostrando os 40 naquele campo. Então, o que a gente fez foi ativar essa checagem de estoque para que naquele campo ele mostrasse 30 ao invés de 40. Então, a Uhum. informação já estava lá, o campo sempre existiu e tal. Só que ele estava sendo inútil, a informação ali estava sendo inútil, não estava cumprindo aquele objetivo para o qual o campo se propõe, né? Uhum. Então é só isso, mas vamos lá, deixa eu catar Quero ver se onde que dá um acessa jeito. o chat dessa bagaça aqui que eu nem sei. Deixa eu voltar aqui no meu. Ele Aqui, tem. Do ladinho tem chat. dois bonequinhos ali, ó, da sua direita. Tem dois bonequinhos e tem um. Lá no. Subscription. Cadê? Você não tem, não? Lá, na direita mesmo, lá no seu rodapé direito. Ali, ó. Aí, ó. Ah, muito bem. Aqui, Não, é aqui. isso. Muito bem. A gente não usa o Meet, fica mais perdido que segue a gente não tem, né? Beleza. Peraí, deixa eu voltar aqui pra cá. Aqui pra cá. Vocês estão vendo minha tela do SAP, né? Sim. Sim. Ah, também tá timeout aqui porque eu fiquei muito tempo. Tô usando esse Windows 11 aqui também, tô meio perdido nele ainda. Ah, eu acostumei já. Eu tava usando, sempre usei o 10, tanto na empresa Tava no quanto em 10? casa, e aí comecei Ah, a usar o 11 agora, então. mudou muito, não? É, tô entendendo o lugar onde tá algumas coisas aqui ainda, mas.
Então nós estamos falando aqui da aba. Então isso aqui é a ordem. Você criou essa ordem aqui na mão, né? Foi. Criei agorinha cedo. Legal. E aí a gente está falando dessa aba de componentes, certo? Com esse Isso, componente aqui, no caso, esse 100.400 aqui, né? isso. Beleza. Diz aí. Não, aí é só para, né, se eu solicitei quantidade necessária, 1. Aí é para saber se existe como você colocar um campo aí, né, visualizar, saber se tem no estoque esse 1 ou não. Tá, então vamos lá. É o que eu comentei com você no chat aquele dia lá, no chat não, no WhatsApp lá semana passada. A ideia aqui, o que eu tinha feito de teste aqui, o que eu acho que talvez possa ajudar, seria encurtar o caminho para não ter que ficar abrindo MMBE toda hora. Então vamos só fazer do jeito que está hoje para ficar claro para todo mundo, para deixar todo mundo na mesma página. Então hoje, se você quiser checar se eu tenho esse 1 que eu estou solicitando aqui, você vai abrir uma outra janela, vai copiar o código, vai abrir uma outra janela e vai checar na MMBE no seu centro, certo? Certo. Normal. E nesse caso eu nem sei qual centro que é o nosso aqui, mas vou rodar para todo mundo aqui. Deve ter muita coisa. Certo, então você vai pegar o seu centro lá, nesse caso aqui tem vários aqui, e ver se aqui você tem em utilização livre aquela uma que você precisa, né? Isso. Beleza. O que eu tinha comentado é o seguinte, a mesma função, deixa eu até abrir a ordem de venda aqui para você entender o que eu falei, que é a mesma coisa que tem lá. Se eu abrir uma ordem qualquer aqui, qual que é o meu usuário? Deixa eu pegar a minha aqui. Meu usuário é o 0284, deve estar aqui em algum lugar. Ah não, a minha eu não salvei, eu não precisei salvar. Vou pegar qualquer uma, certo? O que eu estava comentando aqui é o seguinte. Quando você faz quando você ativa aqui no CP, na categoria do item, né, a checagem de estoque, a tela que ele vai abrir lá de verificação de disponibilidade é a mesma coisa que clicar nesse botãozinho aqui, ó, disponibilidade do item. Tá vendo que ele vai abrir a outra abinha lá. Isso aqui no exemplo em SD, né? Que ele vai abrir uma janela para checar se eu tenho aquela quantidade em estoque ou não. Quem tá querendo abrir não, filho? Ixi. Esse cara aqui não tá querendo abrir por algum motivo. Mas repare que o íconezinho que tá aqui, ó, é o mesmo cara que você tem aqui na hora de manutenção, aquele aqui, ó. Tá vendo? Verificar a disponibilidade do material. Então, se a gente clicar nesse cabrito aqui, olha lá, ó. Isso aqui que ele vai fazer é a checagem de estoque, que pode não estar bem configurada, depender do material, e vai depender do ambiente e tal. Mas é isso aqui que eu quero que eu sugiro que você dê uma olhada no seu caso, no ambiente lá da Vale. Usa esse botãozinho e vê se ele vai te mostrar a configuração da quantidade de estoque ali, tudo bonitinho. Porque ao invés de ter que ir na MMBE e checar o estoque por lá, se você só marcar a linha do seu componente aqui e clicar nesse cara aqui, ele vai te mostrar quantas entradas já tiveram, quantas saídas já tiveram, quanto que já tem comprometido. Isso tem que estar configurado. Aí é o que o Wesley, aí complementando, é o que o Wesley comentou lá também. Que isso é configurado lá no cadastro do material, na visão de MRP lá. Você configura se isso deve ser checado ou não. Deixa eu até mostrar isso aqui. Cadê eu não vi, a tela tá pequena pra mim aqui, velho. Onde é que você clicou? Você selecionou ok e foi aonde? Esse cara aqui, ó, tem um íconezinho, um botãozinho aqui embaixo que é uma balancinha com um reloginho. Ah, tá. O quarto botão aí. Aham, sei. Tá. Deixa eu só ir na O botãozinho aí, ele é presente em toda transação que tem gestão de estoque. Ele é bem comum mesmo. Se a gente for aqui na visão de MRP3, deixa eu fazer um centro aqui. Você vai olhar a verificação de disponibilidade no cadastro? Isso, quando você abre aqui no cadastro do material, você tem esse cara aqui, ó, verificação de disponibilidade, né? Que é o que o Wesley comentou lá. Aí você tem várias configurações possíveis aqui. O KP, que é sem verificação, é bastante comum de ser utilizado.
Mas nesse caso, esse material especificamente está configurado com 02, necessidade individual, tá? Que é o que permite que você utilize aquela função ali, porque se você utilizar esse botãozinho e o material tiver configurado para não fazer a checagem de estoque, ele simplesmente não vai fazer. Uhum. Esse nosso 100.400 aqui, ele está configurado para fazer uma verificação de necessidade individual, e aí, como tem muitas opções aqui, né, tem várias formas de checagem possível, não vou entrar nesse mérito aqui, senão a gente vai esticar muito, mas tem Uhum. várias formas de você verificar aqui, e nesse caso de necessidade individual, ele já vai checar se naquela data que você está tentando fazer a solicitação, se ele tem estoque disponível ou não. Então, quando você clica aqui, tem esse... Deixa eu ver como é que tá o ATP aqui. Ah, é isso mesmo. Quando você clica nesse ATP aqui, ele vai mostrar todo o histórico de flutuação desse material. Então, olha lá, tudo que ele teve de entrada, tudo que ele já teve de saída. E se você tiver outras ordens que estão comprometendo também aquele estoque, ele vai mostrar aqui também. Essa lista aqui ela é um pouquinho mais difícil de entender, com o tempo você tem que se acostumar com ela aqui, você tem que ir interpretando esses campos aqui. Mas ele fala quanto que você tem de entrada aqui, quanto que você tem de quantidade de acumulada até aquela data. E aí aqui ele tá lá, aqui no caso ele tá pegando essa linha nossa de 2023, mas aqui ele tá pegando desde 2014, que é quando esse material foi criado, tá vendo? Então ele vai descendo aqui e vai mostrando toda a linha do tempo desse material, de tudo que já teve de movimentação para ele aqui. Nesse nosso caso aqui, como é um ambiente meio zoado, fica meio esquisito aqui as datas, né? Mas no seu caso, você vai ver que ele é bem fiel assim ao que aconteceu. Então tudo que teve de solicitação para consumir esse material, ou para entrar com esse material no estoque, ou produzi-lo, caso seja o caso, né? O que não é, imagino que não seja o seu caso lá, é só material comprado mesmo. Ele vai te mostrar as requisições de compras que foram criadas, as entradas que foram dadas em estoque, sacou? E ele vai te mostrando a conta de mais e menos. Então, por exemplo, essa linha aqui, ó. Ele tinha 2.087 em estoque até esse momento aqui. Aí teve essa requisição de compra aqui de 10 mil, ele aumentou para 12.087, tá vendo? Ele somou com o que tinha aqui. E aí vai. Aqui ele está fazendo uma necessidade só simulada, que é exatamente essa linha nossa que está aqui agora. Mas porque os que estão em azul aqui tem um comportamento um pouquinho diferente. Mas as linhas que estão em preto aqui, ele vai fazendo a continha de mais e menos mesmo para mexer no seu estoque. Tá? Então, assim, é legal você dar uma olhada nessa questão de necessidade aqui depois. Mas se você olhar para os campos certos, por exemplo, se você clicar aqui em estoque, ó, ele vai só mostrar o que realmente tem. Deixa eu até voltar aqui para o centro. Ó, se você olhar essa quantidade que está aqui, é exatamente essa quantidade que está aqui, ó, que tem disponibilidade em utilização livre, tá vendo? Essas 98 que estão aqui, essas 98 que a gente está vendo aqui, porque eu cliquei no botãozinho de estoque aqui em cima. Se a gente clicar aqui em registros de totais, aí ele mostra a história toda do material. Então assim, voltando, né, recapitulando aqui, se você clicar naquele botãozinho lá, se você marcar aqui e clicar nesse botão, eu não vou entrar muito no detalhe desse ambiente aqui, Nico, porque vai estar diferente do seu, tá? Então assim, é importante você entender o conceito, mas o seu vai estar configurado de outra forma, vai ter obviamente outros valores e tal. Tem que ver como é que está o cadastro do material, se isso aqui está ativado ou não. Mas se você clicar aqui e clicar aqui depois em quantidades ATP, ATP significa Available to Promise, geralmente essa janela aqui já dá a resposta que você precisa, tá? Se você tem a quantidade aqui, ó, nem precisa descer no nível de detalhe. Mas se você quiser dar mais um passo, você pode clicar aqui, aí ele vai te falar, ó, eu estou checando no centro 1000, que no caso é o centro que vai estar sendo utilizado lá na sua ordem, com unidade, e estou te mostrando todo o histórico desse material, caso você precise, entendeu? Então, nesse caso aqui, você vai ter essa uma unidade que você precisa ali na sua ordem de manutenção. Bacana demais, aí. Já ajuda. Evita uns cliques aí. Então, já corta um pouco de caminho, né? Bacana. Principalmente porque você vai ter vários aqui, né? Quando você tem um material só é mais tranquilo, Sim. mas você tem 10 materiais aqui, fica mais difícil ficar abrindo MB toda hora, né? Falei, igual quando os meninos que era um caminhão, que aí era filtro, borracha de vedação, óleo, não sei o que. Vai cair. Ah, beleza, vou pular pro outro aqui. Beleza, então, Nico. De novo, obrigado também por ter trazido o exercício pra gente pensar um pouco. Legal, gente. Nas próximas já. Testa lá, vê se vai dar certo no seu caso. Sim. Eu acho que deve ajudar, sim. Com certeza. Um passo a menos, né? Igual você falou. É um passo a menos pra muitos materiais, então acaba sendo muitos passos a menos. Sim. Show de boleta. Beleza. Vamos para o próximo. Cadê o meu bagulho aqui? Aqui. Slideshow. Muito bem. Discussões iniciais sobre business case. Então vamos lá. Deixa eu sair daqui, abrir outra janela. Aqui. Deixa eu nem sei se meu nome tá logado, não vai estar no óbvio.
Vou ver como que eu faço isso aqui. Então, pra cá. Então, é o que eu comentei com vocês, né? A ideia é a gente ter uma empresa aqui pra gente fazer alguns exercícios um pouco mais direcionados. Então, eu rabisquei algumas coisas aqui pra gente trocar uma ideia a respeito. Eu nós não vamos ler tudo isso aqui não, porque é muita coisa que passa direto, tá? É só pra gente ler um pouco sobre a empresa aqui. Ó, é uma empresa fictícia, tá, gente? Então, viajem comigo aqui. Para vocês poderem contribuir aqui, pra gente tentar montar mais ou menos uma ideia de uma empresa. E depois tudo isso a gente vai tentar colocar em prática, olhando com uma visão de MM, com uma visão de SD, com uma visão de PP, com uma visão de FI até, com um pouquinho de FI e tal. Até a gente pode fazer alguma coisa de QM, mas enfim, o principal acho que vai acabar ficando entre MM, PP e SD, tá? Pra gente tentar focar no que tá mais no nosso universo aqui. Mas vamos lá. A empresa Funcional Computadores se destaca no mercado de produção, montagem e venda de computadores desktops, notebooks e componentes, atendendo clientes de todo o Brasil. Então a ideia é que a empresa faça tanto a produção, tem componentes que a própria empresa vai produzir, tá? A montagem de computadores de desktop, por exemplo, já vender desktop pronto e tal, e a venda, tá? Então basicamente esses 3 pontos aqui, né? Ó, produção, montagem e venda. Tá? Sendo que no caso de montagem acaba sendo produção também, né? Olhando do ponto de vista da SAP, mas depois a gente chega lá. E aí a gente vai ter então desktops, notebooks e componentes, tá? Quando eu falo componentes aqui é porque entra tanto a parte de hardware quanto periféricos, tá? A gente pode ter teclado, mouse, fone de ouvido, não sei o que, mas pode ter também a parte de hardware, né? Vender componentes separados, uma placa de vídeo, uma placa-mãe, um processador, etc. A Funcional possui 2 unidades no Brasil, sendo uma em Araxá e a outra em Itaúna. Ó, coincidência, que coisa, não? Nada contra Jundiaí, viu, Beto? Só ficar no mesmo estado. A unidade de Itaúna funciona como um centro de distribuição, recebendo mercadorias produzidas em Araxá e ou comprando componentes e revendendo para os clientes finais, realizando também a logística de entregas. Ou seja, Itaúna não produz, tá? Só Araxá que produz. Itaúna só ou compra material e revende, funciona ali como uma empresa de retail ali, né? Ou recebe os materiais que são produzidos em Araxá, tá? A unidade de Araxá realiza apenas a compra de componentes, produção e armazenagem, transferindo seus produtos e materiais de estoque para a unidade de Itaúna, não realizando vendas diretas aos clientes, tá? Então é o contrário. Araxá produz e não vende, tá? Quem vende é só Itaúna. Obviamente não vamos entrar na discussão semântica aqui, né? A gente poderia mudar isso aqui, mas é só para facilitar para a gente ter esse cenário de transferência de um ambiente para o outro, tá? De transferência de um centro para o outro, a gente vai configurar como centros diferentes e poder fazer tanto a parte de produção quanto a parte de vendas, né? E obviamente em tudo isso vai estar muito envolvida a parte de MM, tanto a parte de compras quanto a parte de gestão de estoque e tal. No SAP, cada unidade será representada por um centro. E cada centro terá 2 depósitos, no mínimo, tá? A gente até pode ter mais do que 2 aqui, mas no mínimo 2. Um de estocagem e o outro de saída, tá? Então a gente vai guardar num depósito ali, fazer a transferência para o outro, para que já fique ali meio que como um estoque de separação para a gente fazer a saída, tá? No caso de Araxá, a saída para Itaúna, né? Porque Araxá não vende, e no caso de Itaúna, a saída já para os clientes finais, beleza? A empresa possui os seguintes tipos de produtos: desktops já montados, né, no caso. Pelo menos 5 modelos a gente vai ter, tá? Então a gente vai dar um nome para o modelo dos desktops ali para ficar mais fácil. E eu estou usando o computador aqui, gente, porque dá esse dinamismo da gente poder ter componentes produzidos internamente, componentes já comprados, poder ter diferentes tipos de desktops, diferentes tipos de notebooks, onde o notebook é uma coisa mais engessada, desktop é uma coisa um pouco mais flexível, né, e tal. Então eu acho que é algo legal, né, para a gente usar de exemplo. Se a gente utilizasse outros produtos aí, você acaba ficando um pouquinho mais engessado ou aberto demais. Por exemplo, se a gente fizesse uma montadora de carro, aí as variáveis são infinitas, né? Você tem muito mais variações. Então, para não ficar tão amplo assim, eu preferi manter nesse universo de computador. E também a gente já acaba jogando um pouco mais em casa, né? Porque a gente conhece um pouquinho melhor ali. Então a gente vai ter pelo menos 5 modelos, então desktops já montados, tendo pelo menos 5 modelos, não tendo a possibilidade de variação de componentes entre os modelos. Exemplo, o desktop modelo A tem SSD de 480 GB e esse SSD não pode ser alterado para de 1 TB, tá? Porque os nossos modelos já vão ser fechados. A gente tem aquele modelo de desktop ali, tipo, sei lá, a Dell ali da vida, vende um desktop que eles chamam de Optiplex, sei lá o que a configuração é aquilo ali, tá? Mas óbvio, eles têm essa flexibilidade de poder montar também. No nosso caso,
Esses modelos aqui em cima a gente não vai poder fazer essa variação, tá? Notebooks, pelo menos 3 modelos, também sem a possibilidade de alteração dos componentes, tá? Beleza. Componentes comprados e revendidos ou utilizados na montagem dos desktops, sendo gabinete, então a gente vai ter pelo menos 2 modelos, sendo um de fabricação interna, tá? Então a gente vai fabricar o nosso próprio gabinete, tá? A gente vai ter uma linha de produção ali onde a gente vai fabricar o nosso próprio modelo de gabinete. Fonte, né, fonte de alimentação, pelo menos 2 modelos também, sendo um de fabricação interna também. Então esses são os 2 itens que eu escolhi para a gente fabricar internamente, tá? Só para a gente poder exercitar ali a parte de ordem de produção, sem ser uma produção só de montagem de algo. É para realmente a gente produzir algo que depois a gente vai utilizar na montagem. Então, para ter essa ideia de tipo, produzir o material A, que no nosso caso vai ser o gabinete ou a fonte, e depois lá na minha lista técnica do meu desktop eu vou estar consumindo aquele material que eu mesmo produzi internamente, tá? Assim como misturar com outros componentes que eu comprei do mercado, né? Placa-mãe, HD e tal, porque esses componentes a gente não vai produzir internamente, tá? Então a gente vai ter placa-mãe, pelo menos 2 modelos para processadores Intel e AMD, sem fabricação interna, tá? Então daqui para baixo vocês vão ver que é tudo sem fabricação interna. A gente não produz nem placa-mãe, nem HD, nem SSD, nem nada. HD, mesma coisa, pelo menos 2 modelos, diferentes tamanhos, sem fabricação interna. De novo, é pelo menos 2 modelos, tá? A gente pode ter mais, obviamente. Mas para fazer um exercício mínimo aqui, a gente precisa ter 2. SSD é a mesma coisa, memória RAM a mesma coisa, pelo menos 2 modelos de diferentes tamanhos, sem fabricação interna. Processador, pelo menos 4 modelos, Intel e AMD, sem fabricação interna, ou seja, vamos ter 2 modelos da AMD, 2 modelos da Intel, para poder ter essa variação aí. Placa de vídeo, pelo menos 3 modelos, também sem fabricação interna. E a empresa não vende serviços, tá? A gente vai vender só produto. A gente não vende serviço, ou seja, a gente poderia vender um serviço ali de manutenção, de montagem, de limpeza, qualquer coisa desse tipo. Não vai ser o nosso business, tá? A gente está só no business de venda de produto. Processo da empresa. A funcionar computadores possui diversos processos, mas para o exercício focaremos em apenas alguns deles para que sejam configurados e testados em nosso ambiente SAP, sendo eles compras, né? Então a gente vai poder fazer ali o processo de compra, tendo requisição de compra, pedido de compra e tal, e isso por si só já envolve várias outras coisas, né? Do ponto de vista de cadastro e tal, tem que ter uma porção de várias outras variáveis para a gente conseguir fazer isso. Então a gente vai ter a condição de fazer o processo de compras, o processo de produção, de gestão de estoque. Manutenção, eu coloquei até uma interrogação aqui para a gente pensar um pouco se faz sentido, tá? Porque aí a gente dá manutenção em que exatamente, né? Eu imagino que o que a gente teria de manutenção aqui seriam manutenção nos equipamentos que produzem, por exemplo, o nosso gabinete e as nossas fontes, né? Os nossos gabinetes e as nossas fontes aqui. Então, Sim, faz sentido. Até para exercitar a criação de ordem lá. isso, para poder fazer a parte de PM, né? Poder criar nota de manutenção, plano de manutenção, ordem de manutenção, né? Acho que é legal a gente exercitar um pouco de PM aqui também. Vendas, né? Então a gente vai poder fazer a simulação desse processo de vendas aí, sendo que nas nossas vendas a gente vai poder, a gente vai focar muito na unidade de Itaúna, né? Porque a unidade de Araxá, como eu disse, não vende para o cliente final. Mas a gente pode simular também um processo de venda de intercompany, né? De transferência entre estoques ali. Então a gente pode fazer uma transferência tanto entre... Mas aí já complica um pouco, eu acho, para a gente fazer um intercompany. Acho que vai ser legal a gente fazer só para cliente final mesmo. Porque como vão ser centros separados, a gente vai estar dentro de uma mesma empresa, a gente vai fazer isso mais em MM. Tipo assim, é mais fácil a gente fazer transferências entre Araxá e Itaúna do que fazer venda em Araxá e compras em Itaúna, né? A gente simula essa parte de vendas e compra na parte de compra de componente e de vendas para o cliente final. Mas o que a gente for transferir de Araxá para Itaúna, a gente transfere via MM mesmo. Só via Migo ali. Fazer as transferências ali via os movimentos 300 e alguma coisa ali fica mais fácil, tá? Lembrando que os processos acima demandam apoio de áreas indiretas, como cadastro, por exemplo, e obviamente TI, né? A parte funcional SAP. Então a gente vai fazer a parte funcional junto, tá? E a parte de cadastro também a gente vai ter que fazer, né? Cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, cadastro de material, vários tipos de cadastro que a gente vai precisar exercitar também, tá? Então dá pra gente fazer bastante coisa aqui. Então beleza, então aqui da parte de customize em geral, como eu comentei, que a gente vai ter muito trabalho pela frente, né? Então a gente vai ter que fazer uma parte de customizing mais genérica, mais geral, que a gente vai precisar para dar os próximos passos. Então a gente vai ter que fazer criação de empresa, criação de centro, de depósito, de área de vendas,
plano de conta lá em FI, eu acho que a gente vai precisar, até coloquei uma interrogação aqui, mas eu acho que vai precisar. Classe de avaliação, a gente tem que ter minimamente uma classe de avaliação ali para fazer esse negócio rodar, centro de custo, condição de preço, que aí já começa lá, já detalha um pouco mais em SD, né? A área de vendas aqui e condição de preço já é mais em SD, isso aqui é mais em MM, isso aqui é em FI, isso aqui é em FI também, isso aqui é em FI também, enfim, Gabrielzinho, eu sim. posso fornecer o material do CIEC. Começamos o CIEC ontem. Ah, legal. Tá bem parecido aí, né? Então, assim, tem umas coisas bem legais aí que dá pra tirar de ideia do CIEC, da K-Solution, da SAP. Show de bola, manda pra nós, se você puder, ou que você puder Mando, compartilhar de material aí, depois eu dou uma estudada nele pra gente. mando sim. Inclusive, a gente começou a criar os centros ontem. Centro, grupo de compra, organização de compra, etc. Ah, legal. Depósito. Aí, ó, você vai poder ajudar muito, então ainda bem que o seu CIEC tá acontecendo antes disso aqui, que você já ajuda em algumas coisas. Cara, é bom que mantém fresco. Eu acho uma boa, viu? É, legal. Eu E aí, tô curtindo. show de bola. E a gente pode fazer num ambiente que, como é um ambiente totalmente bagunçado, um ambiente nosso, digamos assim, né? A gente pode faz, desfaz, faz errado, né? Todo mundo pode fazer, todo mundo mete a mão, porque não é o que acontece num ambiente real, né? Obviamente vai ter o MM ali responsável por fazer. Só quando você for criar uma empresa nova, né? Imaginando que a gente tivesse uma empresa nova ou num projeto igual a gente vai passar aí pelo projeto do S4 ano que vem, no caso da CBMM, né? Eu, Jorge e meu irmão aqui. É assim, vai ter as pessoas que vão fazer aquilo ali, obviamente não vai ser a gente que vai fazer, mas você saber como é que funciona é super legal, né? Até porque esse é o objetivo do curso aqui, parte do objetivo do curso. Vamos pegar esse material depois sim, Beto, a gente debruça em cima dele. Dados mestres iniciais, né? A gente vai precisar de alguns materiais. Eu coloquei alguns tipos de materiais aqui, tá? Isso aqui pra vocês vai parecer uma sopa de letrinha meio confusa, mas pro Beto e pro Wesley vão ser mais familiar esses nomes, né? Então, ROA é matéria-prima, HALB são materiais intermediários, VERP é embalagem, FERT é produto acabado, tá? Então, isso aqui para Isso aí todo mundo já decorou. Ué. o todo mundo que você fala é quem? Todo mundo, hein? Isso aí Não, tem que saber, ué. não é nada. Tem gente que nem faz ideia disso aqui, Mesmo? nem não precisa, né? Tipo assim, porque a pessoa não usa isso aqui. No seu caso, por exemplo, Jorge, os mais comuns são, assim, você usa com mais frequência o HALB e o FERT, né? Uhum. O VERP é meio indireto ali, né? A embalagem ali pra você é indireto, você usa, mas não usa, não precisa se Usa. preocupar muito com o É. tipo dele, né? Com o tipo do VERP. Pra você é importante saber que os seus PR da vida ali são os HALB, né? E que Uhum. seus 01s e ponto alguma coisa da vida ali são os FERT e tal. É só Mas os curiosos, então. é só os curiosos. Corrigir. Entendi. É isso aí. Pergunta pro Dudu se ele sabe isso aqui pra você ver. Ah, não sabe não. Entendeu? Realmente. E eu tô pegando o Dudu como exemplo, mas posso falar de outras 50 pessoas aqui, né? Tô pegando o Dudu porque é alguém que, assim, Aham. está no papel ali como que user, poderia até saber, né? Mas não sabe, entendeu? Entendi. Mas enfim, isso aqui é mais pra gente nortear um pouco, pra gente limitar um pouco, colocar um pouco de cerca aqui, porque se a gente for criar tudo que é material, a gente vai ficar aqui o resto da vida. Então a gente pode criar só esses tipos de materiais aqui, configurar só alguns desses tipos de materiais, né? E eles já serão bastante pra gente conseguir chegar no nosso objetivo. Então, por exemplo, como RAW, a gente vai poder cadastrar placa de vídeo, por exemplo. É um RAW pra gente, entendeu? Porque é um material que a gente vai comprar, é uma matéria-prima para a gente chegar no nosso produto acabado, né? Então, sei lá, uma memória RAM, uma placa de vídeo, um HD, que são coisas que a gente não produz, vão ser um RAW. Um HALB já vai ser, por exemplo, os nossos materiais são intermediários. A nossa fonte, por exemplo, ela pode ser um HALB. Então a gente pode ter um código específico para a fonte que a gente vai fabricar internamente, porque é um material que a gente vai fabricar para ser consumido no nosso desktop final, ou ser revendido. Mas se ele for revendido, aí a gente já precisa transformar esse HALB num FERT. Não é transformar, né? A gente vai precisar ter um código HALB que representa aquela fonte ali. Então vamos supor, fonte de 500 watts. O HALB vai ser isso, né? A gente vai ter uma fonte de 500 watts. Se a gente for vender aquela fonte de 500 watts para o mercado, e aí é uma decisão estratégica nossa aqui enquanto empresa, né? Porque ao mesmo tempo que a gente é a galera de TI, mas nós também somos os donos da empresa, né? Então nós, enquanto donos, vamos precisar decidir. A gente quer vender essa fonte direto para o mercado ou não? A gente vai produzir ela só para consumir internamente nos nossos desktops, né? Se a gente for Vamos vender, criar uma identidade visual aí para nossa empresa. criar logo, não sei o quê, começa com frescura, né? Se a gente for vender essa fonte de 500 watts, a gente vai ter um código X para o material HALB e um código Y para o material FERT, porque aí é ele que vai ser vendido ao mercado, né? Que é o que a gente tem aqui na CBM também, né, Jorge? Para os Uhum. nossos PRs e os nossos produtos de venda aqui.
E o VERP vai ser muito pontual se a gente quiser ter alguma embalagem. É mais para a gente exercitar mesmo, para a gente poder criar um tipo de embalagem específica para vender os materiais Vai ali, ser né? a Então, caixa de papelão. isso, exatamente. A gente pode ter uma Embalar o caixa um pouco mais desktop, trabalhada, né? Você pode ter notebook. uma caixa de papelão feiosa, aquela caixa de papelão ali, Uhum. do papelão, da cor do papelão ali, ou você pode ter uma caixa mais bonitinha, né? Mais colorida, Aham. com mais frufru ali. Então você pode ter VERP, códigos diferentes de embalagem, né? Mas a gente pode se ater a um código de VERP aqui, caixa de papelão e pronto. Entendeu? Aí a gente vai, conforme as coisas forem andando, a gente vai exercitando isso aqui, vendo se faz sentido a gente ter uma ou duas ou 10 tipos de embalagem, né? Roe, Halb, Fert, eu tenho certeza que a gente vai precisar de vários. Mas aí a gente Uhum. vai discutindo melhor depois. Fornecedores, né, de quem que a gente vai comprar esses materiais que a gente vai revender, então a gente vai precisar cadastrar esses fornecedores aqui. As listas técnicas, a lista técnica vai ser super interessante para a gente fazer, principalmente para os nossos desktops, porque olha que legal, na lista técnica a gente vai definir que aquele desktop do modelo A precisa consumir a placa de vídeo X, ou não ter placa de vídeo, né? A placa mãe Uhum. tal, o HD tal, o processador tal, o gabinete tal, a fonte tal. Então isso tudo vai estar na nossa lista técnica, sendo que cada um deles pode ser um ou mais, né? Então eu vou para montar um desktop eu preciso de um gabinete, eu preciso de um HD, eu preciso de uma placa mãe, mas eu posso precisar, por exemplo, de 2 pens de memória RAM. Então aí pode ser dois, né? Eu posso montar, eu posso dizer que aquilo ali ele já usa um dual channel ali, que aí já é coisa mais de TI, né? Eu preciso de 2 pens de memória RAM para montar aquela minha configuração de máquina. Então eu vou ter 2 pens ali de 8 GB, por exemplo, cada um. Então ali na lista técnica eu já vou dizer que são dois do componente X que é pente de memória RAM de 8 GB. Entendeu? Ou posso ter um de 16, aí eu posso ter ali um opcional ali na lista técnica. Enfim, isso vai ser legal a gente exercitar na lista técnica. Tá? Os centros de trabalho que vão ser importantes ali para a gente na hora que chegar na ordem de produção, né? Então, centro de trabalho, lembrando que o conceito de centro de trabalho é uma pessoa ou um grupo de pessoas, um equipamento ou um grupo de equipamentos, tá? Centro de trabalho pode basicamente ser essas 4 coisas. Então, no nosso caso, pode ser pessoas, por exemplo, que trabalham na etapa de montagem do desktop, né? Pessoa ou pessoas que trabalham. Então, aquele centro de trabalho pode representar o Joãozinho ou pode representar o cargo X, que aí pode ser o Joãozinho ou a Mariazinha, né? Ou pode ser os equipamentos que a gente vai precisar para construir aquilo ali. Então, por exemplo, para a gente fabricar o nosso gabinete, a gente vai ter que ter uma ordem de produção para produzir o gabinete. E para produzir aquilo ali, a gente pode precisar do equipamento X. Sei lá, uma máquina de solda, sei lá o que precisa para produzir um gabinete, mas sei lá, deixa a máquina de solda de exemplo. Então, a máquina de solda vai ser um centro de trabalho. Então, isso vai ser importante por quê? Porque aqui no roteiro, o roteiro, né, para quem não conhece de PP, isso aqui que eu estou falando é tudo em. Ops, peraí. Isso aqui, tudo que eu estou falando está em PP, né? Lista técnica, centro de trabalho e roteiro, sendo que lista técnica e centro de trabalho também atua um pouquinho em PM. Isso aqui pode estar em PM também, mas no nosso contexto aqui vai estar mais em PP. Então, no roteiro é onde eu junto esses dois caras, né? Onde eu consumo as informações da minha lista técnica e do meu centro de trabalho e também insiro informações a mais, porque é aquilo ali que vai me dizer o que eu vou precisar fazer para consumir numa ordem de produção, né? Então, eu costumo brincar que isso aqui é a receita de bolo, né? A lista técnica é a receita de bolo e o roteiro é a forma de preparo, né? Como é que é? Tem um nome para isso? Esqueci. Mas vamos chamar de forma de preparo do bolo, né? A lista técnica é onde eu vou falar lá que eu vou gastar X de leite, X de farinha, X ovos, não sei o quê. E o roteiro é onde eu vou dizer que a etapa 1 é untar a forma, a etapa 2 é misturar os ingredientes, a etapa 3 é colocar no forno, né? É o roteirinho ali, qual que é o passo a passo que eu preciso seguir para produzir o meu bolo. No nosso caso, é a mesma coisa. Né? Se a gente pensar no gabinete, quais são os passos que eu preciso executar para produzir um gabinete, né? Sei lá, pegar a chapa tal no estoque, entortar a chapa, soldar não sei o que, sei lá o que precisa produzir um gabinete. Mas a gente vai ser criativo aqui e vai colocar no roteiro aqui. Você ia falar alguma coisa, Boca? Ah, Perdão, mano, o microfone ativou e não, de boa. É porque você abriu e achei que você ia falar. Então no roteiro é onde a gente vai definir essas coisas e para montagem do desktop, por exemplo, pode ser uma etapa única, né? Montagem dos componentes ou não, a gente pode detalhar isso um pouco melhor, né? De separar isso, fazer isso mais quebrado em pequenas etapas, mas aí a gente decide junto depois. O que eu sei é que a gente vai precisar, né? De tudo isso aqui a gente vai precisar.
Contas contábeis, né? A gente vai precisar de algumas contas ali, mas uma configuração de FI mesmo, não entra muito na nossa aqui, mas vai ser necessário. Preços, né? A gente vai ter que definir os preços dos nossos produtos, então a gente vai ter que trabalhar ali um pouquinho com VK11 e tal, com alguns dados ali de SD para a gente definir o quanto a gente vai, por quanto a gente vai vender aqueles produtos ali para os nossos clientes, né? Então é uma parte importante também. E certamente vão ter várias outras coisas aqui, tá? A gente vai enumerar, vou até colocar uma reticências aqui para não ficar parecendo que é só isso. Porque aqui tem várias outras coisas que a gente vai precisar também. Só para vocês entenderem o que é a ideia. E aqui algumas transações mínimas que a gente vai utilizar nesse processo, como um todo, né? Então, SPRO, alta utilização com diferentes configurações, a gente vai utilizar muito SPRO na parte customizing aqui. MM01 e 02 para a gente cadastrar os materiais, XK01 e 02 para a gente cadastrar e alterar, né, no caso, os fornecedores, XD para a gente mexer nos clientes, VK para a gente mexer nos preços, ME para a gente criar os pedidos de compras, até pulei a ME51N aqui, deixa eu até colocá-la aqui também. Ô, Josh. É 51 ou 51N, hein? Me lembrem aí quem cria requisição de compra aí. Eu não lembro mais. N. 51N É mesmo. N N também, né? mesmo. Muito tempo que eu não faço requisição de compra. Então, criar requisição de compra, criar pedido de compra, né? Fazer as nossas entradas de mercadoria, as nossas... Migo a gente vai usar bastante, né? A gente vai usar para fazer entrada de mercadoria, para fazer as nossas transferências, e isso já inclui muita coisa. Miro para a gente fazer o recebimento das nossas faturas, né? Do que a gente comprar dos nossos fornecedores ali, então a gente vai precisar fazer Miro também. MB51 e MB52 para gestão de estoque, né? Todas elas aqui a gente vai poder acompanhar os nossos estoques ali também. Quando a gente tiver já um pouco mais para frente, né? A gente vai precisar bastante disso aqui para ver como é que está a nossa flutuação de estoque. CS para a gente fazer as nossas listas técnicas. CA para a gente fazer os nossos roteiros. Eu esqueci também do... VA01, VA02, mano. VL01 e 02. Sim, também. CR para a gente mexer nos nossos centros de trabalho, as nossas ordens de produção. É porque eu não acabei, na verdade, aqui essa lista eu parei no meio do caminho. VA01/VA02, VL01N e VL02N, ou barra mardita. VF01 e VF02. Nota fiscal, eu acho que eu não vou mexer nesse ninho não, viu, Hugo? Acho que a gente acho que vai ser legal a gente se ater aqui só até a fatura, porque nota, cara, é um universo à parte, pelo amor de Deus. Brasil é muito complicado pra gente fazer nota fiscal. Então vamos simular aqui como se a gente fosse uma empresa lá na Europa, que não mexe com esse negócio de nota fiscal, porque a jabuticaba é totalmente brasileira. Depois que eu comecei a mexer com SD das subsidiárias, mano, dos escritórios regionais aqui lá fora, eu vi que o Brasil, a gente tem muito pra aprender. Muito pra aprender do ponto de vista fiscal. É absurdamente burocrático. Eu vou mostrar pra vocês uma hora aqui uma ordem de venda do Brasil e uma ordem de venda da Europa. Não tô brincando, Gu, a ordem de venda do Brasil tem, sei lá, deve ter umas 100 linhas. A ordem de venda da Europa tem 20. É assim, inacreditável. E se a gente pegar de imposto, dessas 100 que tem aqui no Brasil, tipo, 80 são de imposto, de formulação do imposto. Na Europa tem uma linha. Uma linha. É inacreditável a simplicidade com que eles conseguem fazer a parte fiscal, sabe? Tanto que localização Brasil E como funciona, né? Uhum. Exatamente, Beto. Você tem que fazer uma parte específica só de localização Brasil para MM ou para SD. O cara que é MM e SD, é importante que ele saiba essa parte aí, que ele tenha um aprofundamento maior na localização Brasil, né? De tão complexo que é. Uma curiosidade sobre o Brasil, nós somos o segundo mercado mais complexo em termos de imposto e fiscal. O primeiro é a Índia. É verdade. Fala aí, Jorge, você tinha falado alguma coisa? Desculpa. Não, como é simples lá, que você falou na Europa, e como funciona, né? Uhum. Não precisa dessa complexidade toda que a gente tem aqui, cara. O problema do Brasil é, de uma certa forma, parte do egoísmo ali de cada cidade, cada estado querer reter o seu imposto, mano. É daí que sai toda a complexidade. Porque aí um fala, não, eu quero reter esse imposto aqui porque é pro município, esse aqui é pro estado e esse aqui é pra União. Daí você já começou a criar o caos. E aí cada um vai criando um tributo diferente, com nomes mágicos, para que o cidadão se foda no fim das contas, né? Pois é.
enfim, e alimentar toda a máquina que a gente sabe que tem que alimentar, e né, todos os cargos públicos que a gente sabe que tem que alimentar. O problema do Brasil é esse. Mas a reforma fiscal que estava sendo proposta há alguns anos atrás, e principalmente pelo Paulo Guedes e tal, e que vai acontecer em algum momento, o Brasil não tem muito como fugir disso, porque isso se tornou um peso muito grande, né? Precisa acontecer, porque vai facilitar muito a vida de todas as empresas. Muito, muito mesmo. Se ela acontecer do jeito que tem que acontecer, né? A questão é, os estados e os municípios vão querer abrir mão ali da sua fatia do bolo? Não vão. A Né? União vai Esse é o repassar de volta problema. esses recursos aos municípios e aos estados? Não vai. Então aí por isso que isso nunca aconteceu, né? Essa reforma tributária nunca aconteceu porque ninguém quer largar o osso, né? Ninguém quer abrir mão. Enfim. Então a gente para aqui na VF, né? Não desce para o nível de nota fiscal, porque só a nota fiscal já daria esse trabalho todo aqui, tá? Então, para a gente não entrar nessa seara, a gente faz uma configuração mais simples, tributária aqui, coloca só um imposto lá, para a gente ver como é que fica a quebra disso lá dentro da VA, da VL, da VF, né? Como é que isso fica no processo de vendas ali, e deixa o mais simples possível. Mas já vai servir para a gente conseguir entender como é que é essa dinâmica, como é que isso funciona e fazer essas configurações. Faz sentido, galera? Assim, eu rabisquei isso aqui da minha cabeça, tá? Eu viajei aqui e fui sendo criativo aqui, mas Faz sim, Cabral. Tá bem parecido com o caso de implementação que a gente tá tendo no SEC. Tem algumas complexidades a mais aqui de cá, só que assim, a gente tá com um foco só em MM, né? Aham. Mas eu acho super massa, super válido. Tem uma Legal. visão geral como um todo e pra quem vai ser funcional e consultor, cara, isso é ótimo. Legal. Mais alguém? Excelente, mano. Por mim começava hoje, mas Ah, eu já abri a empresa Não, e pelo trabalhava amor de Deus, deixa eu terminar meu SEC. Ô, Boca, você já abriu a empresa e o quê? Eu já abriria a empresa mesmo real e trabalhava para você ir tranquilo, comprei total. Pois é, mano, vai ser legal a gente fazer esse exercício aqui, porque dá pra gente aprender. Vocês vão ver, dá pra aprender muita coisa fazendo isso aqui. Porque assim, no caso, o que eu acho que é o problema da academia, Roberto? Quando você faz o CIEC só no final, você perde a oportunidade de aprender muitas coisas durante a academia usando o seu próprio ambiente. Então tem um ponto positivo porque você já está mais maduro. Eu entendo por que a SAP faz isso, porque você já está com os conceitos mais maduros, as pessoas já têm mais. Conseguem avançar mais sozinhas, né? Porque essa é a ideia, para cada um pegar e fazer o seu ali, se virar sozinho e tal. Então essa é a parte positiva da coisa. A parte negativa é que você perde a chance de deixar os seus alunos exercitarem aquilo ali de uma forma muito mais prática, né? Quando você fica ali no techniquez, ali no teórico, durante as aulas da academia, as primeiras 5 semanas ali, você acaba perdendo a chance, tem dificuldade da pessoa materializar aquilo ali na cabeça dela, né? Quem já está num ambiente corporativo, quem já trabalha numa empresa e tal, às vezes tem um pouco mais de facilidade. Mas e quem não trabalha, né? Muita gente que está fazendo academia ali é cru de tudo, né? Nem que está na faculdade ali ainda, ou está saindo da faculdade, nem que tem 20 e poucos anos e nunca trabalhou na vida. Então a pessoa não consegue materializar aquilo ali que ela está aprendendo. E se tivesse essa etapa do business case, né, do CIEC antes, talvez no meio ali da academia, a pessoa poderia avançar do meio para o fim já com muito mais segurança daquilo ali que ela está fazendo, né? É difícil fazer isso, eu entendo, A mas gente seria comentou bem sobre legal. isso, aqui, que a metodologia da SAP. O curso é muito bom, mas é muito intenso, assim, e eles meio que tem uma linha muito diferente, sabe? Uhum, Tipo, você vai, é muito coxinha, sabe? Você vê cada processo, você não tem um ciclo. Quem não tem experiência não consegue ver como as coisas se interligam, uhum. né? A Assim, por conexão. exemplo, é complexo, mas Mas é difícil também fazer desse jeito, né? Por isso eu tô falando que eu entendo o lado deles, porque imagina você pedir para alguém com 2 semanas de aula ali que não conhece o básico montar, né, uma configuração de uma empresa. É super complexo fazer isso é aqui. complexo. Então é Cara, difícil. a gente teve que consultar, tipo, por exemplo, a gente começou a configurar ontem coisa simples no Customize, centros, depósito, organização de compra. Cara, a gente até lembrar, procurar no Customize onde ia, como é que relaciona uma coisa com a outra, bicho, demora pra caramba. Sim, sim. Né? E eu vou te falar que eu mesmo não sei fazer isso aqui, cara. Assim, eu nunca fiz. Eu nunca participei de um projeto de implementação. E mesmo que tivesse participado, eu participaria como PP e como SD, e não como MM, né? Dependendo do momento ali, eu teria participado provavelmente como PP ou como SD, dependendo do momento da minha carreira. Mas não como MM. Aqui a gente vai ter que encarar um desafio que vai ser desafio pra mim também, tá? Eu acho super massa, cara, assim, topo demais. Mesmo que a gente demore aí, né, um bom tempo com isso aí, se reúna depois, façam outros fóruns separados para isso, enfim, mas topo demais. Legal.
É isso aí que eu queria conversar com vocês hoje, então, sobre o business case, mostrar para vocês o que que é mais ou menos a ideia aqui, para a gente começar a pensar nisso. Ainda não vamos começar na próxima aula, tá? A gente vai ainda ter algumas coisas para avançar aqui. Não, a ideia não é essa, não é a gente startar esse processo do business case aqui por agora. A gente ainda tem algumas outras coisas para passar que eu quero fazer com vocês antes de chegar aqui, mas em breve começaremos, tá? Eu ainda quero trazer, como eu comentei com vocês aqui antes, eu vou trazer alguns convidados aqui para falar um pouquinho com vocês, para trocar uma ideia com vocês e responder talvez dúvidas e mostrar alguns cenários totalmente diferentes do que a gente tem falado aqui, da minha realidade, né, enquanto funcional. Vou trazer outros funcionais aqui, até vou chamar o Basis aqui também, o Max também, uma hora vai vir aqui para falar um pouquinho para vocês do que é o Basis, né, do que o Basis faz, para deixar um pouco mais claro. Eu vou convidar ele aqui uma hora também, ele já falou que topa e tal. Então eu quero trazer alguns convidados especiais aqui nas próximas aulas para a gente poder trocar uma ideia também. Vou ver se eles vão ter disponibilidade. E mais pra frente a gente começa essa empresa aqui, tá? Provavelmente mais no final de novembro, início de dezembro aí. Beleza? Certo. Ok, mano. Show de bola. Certo. Então, legal. Do conteúdo que tínhamos previsto para essa aula, a gente vai deixar para falar de tabela na próxima, né? Igual eu comentei aqui. Então, isso, gente, até é um negócio que eu queria comentar com vocês também, que assim, se vocês repararem toda a aula, eu acabo falando, né? Vamos deixar isso aqui para a próxima aula, vamos deixar isso aqui para a próxima aula. Mas isso é muito bom, porque mostra que o conteúdo que a gente está abrangendo aqui tá rendendo, né? Às vezes eu ponho um tópico aqui pra gente falar 10 minutos, a gente fala 40, mas isso é legal porque tá rendendo boas discussões, né? E eu faço de forma proposital, eu deixo mais conteúdo do que teoricamente cabe naquela aula, que é melhor sobrar do que faltar, né? Então a gente já deixa mais ou menos o que cabe naquela aula sendo um pouco otimista ali, eu já deixo isso mais com uma visão um pouco mais otimista. E se não der para fazer nessa aula, a gente faz na próxima, né? A gente não tem que cumprir uma agenda aqui, então fica melhor dessa forma. Então na próxima aula a gente começa falando sobre navegação de tabela aqui. A próxima aula vai ser mais mão na massa, tá? Hoje a gente nem abriu praticamente o SAP aqui, né? Abrimos mais no início para falar sobre o cenário do Gu e do Nico aí, mas ficamos um pouco focado aqui no business case agora mais nessa segunda metade. Mas na próxima aula não, a gente já vai começar falando sobre SAP mesmo, SA16N e algumas coisas de tabela. Até, Beto, vou te pedir ajuda, vou deixar você explicar para a turma aí conceitos de, se você olhar para esse slide aqui, o próximo aqui, conceito de tabela, estrutura e view. Vou deixar você explicar isso aqui para a turma, que você conhece de banco muito mais do que eu, inclusive. Então vou te pedir ajuda para você falar para a galera o que é uma tabela, o que é uma view, o que é uma estrutura, porque alguns aqui conhecem um pouco mais, outros um pouco menos. Tem gente que não faz muita ideia. Então pra você ajudar a materializar isso aqui para a galera entender um pouco melhor as diferenças entre uma coisa e outra e como que elas são importantes, né? Como que elas são utilizadas no nosso dia a dia. E aí depois a gente vai falando de transação e tal. Pode ser? Topzera. Beleza, então. Obrigado, senhores, pelo tempo de vocês e sábado que vem estamos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal.